E ao votar pela condenação de Roberto Jefferson, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, citou um elo entre o ex-deputado e o 8 de janeiro que consta num parecer da Procuradoria-Geral da República. Jefferson foi preso pela Polícia Federal em 23 de outubro de 2022, quando atirou na direção de agentes que cumpriam um mandado contra ele expedido pelo ministro do STF. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirma que, abre aspas, os fatos imputados ao réu Roberto Jefferson podem ser vistos como um elo relevante nessa engrenagem que resultou nos atos violentos de 8 de janeiro de 2023. E ainda prosseguiu. Essa perspectiva se fortalece na consideração de que se atribui ao réu, além de haver utilizado parte da estrutura partidária financiada pelo erário para fragilizar as instituições da República, ter formulado publicamente túrpidos ataques verbais contra instituições centrais da República Democrática, num esforço que a visão deste momento permite situar como estratégia dirigida a fomentar movimento de rompimento condenável da ordem política. Fecha aspas. Silvio, peço licença aqui que a gente trouxe na íntegra aqui um trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que viu uma conexão entre o 8 de janeiro e a prisão de Roberto Jefferson. Olha, Paula, eu acho que a gente, ao falar sobre o Roberto Jefferson, a gente precisa separar um pouco e fazer algumas divisões, pontuar um pouco a história. Roberto Jefferson é uma figura importante na história política brasileira, desde a redemocratização. Ele que começa lá com Fernando Collor de Mello, era um dos homens de Fernando Collor de Mello. Roberto Jefferson cumpre como presidente do PTB quando a corrupção já estava instalada no governo do PT, no governo Lula I. Ele cumpre um papel para a sociedade ao desmascarar um esquema de compra de votos montado por José Dirceu. Eu digo José Dirceu porque ele nunca apontou o chefe dele como responsável, no caso, o Lula da Silva. Vamos parar aqui, é isso que a ação penal 470 do Mensalão, julgada lá em 2012 pelo Supremo, diz. Aquela época, naquele 6 de junho de 2005, dia que a Folha de São Paulo publicou a entrevista do Roberto Jefferson, dizendo: o governo Lula paga mensalão, eles compram votos aqui dentro. Ele cumpre um papel histórico para o Brasil, para tentar mostrar que o PT era um partido corrupto, que roubava dinheiro público e que comprava votos. A partir daí, como presidente do PTB, ele continua uma espécie de presidente de honra, o PTB tem alguns atritos, mas ele segue na vida política. Ele cumpre pena por causa do mensalão também. Enfrenta um câncer na cadeia, tinha restrições na época alimentares. E o Roberto Jefferson se reinventa na política como alguém que decidiu apoiar o espectro da direita que se levantou no Brasil depois do impeachment de Dilma Rousseff. Até aí, tá tudo bem na política. Inclusive, ele pagou pelo crime que cometeu, porque ele disse que ficou com milhões de reais do mensalão. Ele gostava de dizer a seguinte frase: matei no peito, não entreguei ninguém, fui pra cadeia, mas não entreguei ninguém. A história para aí. A outra história é o Roberto Jefferson já com transtornos, já emocionalmente muito abalado, que durante a eleição, numa reta final de eleição, e isso inclusive foi muito prejudicial para todos os lados, resolve sacar um fuzil e atirar contra a polícia. Isso é indefensável, não adianta nenhuma alternativa para se justificar alguém que pega uma arma e dispara contra a polícia. Aliás, não se deve disparar contra ninguém. Você já está cometendo um crime a partir daí, a menos que se trate de legítima defesa na sua casa, que não era o caso, né? Havia um mandado, uma perseguição política também contra ele por parte do Supremo Tribunal Federal. Ele é um dos alvos preferenciais desses inquéritos eternos e tentaculares e sigilosos do ministro Alexandre de Moraes. Estava no esgotamento mental, emocional, mas nada nunca vai justificar atirar contra a polícia. Então eu acho que a gente precisa pontuar tudo isso. E finalizo. A partir do momento em que a história termina aonde eu parei, tá tudo bem. Agora, ligar com 8 de janeiro e começar um realismo fantástico, tentar um roteiro de cinema
Eu acho que essa história o brasileiro já entendeu do que se trata e acho que nem Hollywood compraria. Só para trazer aqui um acréscimo, no voto, o ministro Alexandre de Moraes sentenciou Roberto Jefferson Augusto a 9 anos de cadeia, pagamento de multa de R$200 mil e a perda dos direitos políticos. E aí o ministro Flávio Dino acompanhou o voto do relator, mas ainda faltam as decisões dos demais integrantes da corte em relação a Roberto Jefferson. Eles podiam, pelo menos os dois que já votaram, fazer a gentileza de explicar como é que um sujeito preso, que foi preso antes do 8 de janeiro, tem ligação com o que houve na Praça dos Três Poderes. E qual é a ligação? Ele está ligado como? Ele participou, ele não tinha contato com ninguém, ele estava incomunicável e doente. Também, então, olha aqui, quer condenar, ele quer condenar de qualquer jeito, condena. Mas isso aí está ficando um negócio muito fantasioso. Sim. Como é que ele conseguiu? Quer dizer, qual é a prova disso aí? E aparece a palavra que nós estamos tentando aqui decifrar. Sim. Túrpido. Túrpido. Piotr já recorreu ao dicionário. Ele podia só explicar isso aí, como é que se dá a ligação entre um sujeito preso, incomunicável e um movimento. Eles até agora não conseguiram achar um chefe desse movimento golpista que eles acham que ocorreu no dia 8 de janeiro. O Bolsonaro não dá, ele não estava lá. Eles tentam outros que financiaram, não acham. Agora vão pegar o Roberto Jefferson. Ele escolheu um dos seus presos preferidos, ou preferenciais, o ministro Alexandre de Moraes, e botou a culpa nele. Tá bom, tenho ligação com isso, mediúnica. Eu achei aqui, Augusto, um trecho da decisão do ministro Moraes para justificar a ligação entre a prisão de Roberto Jefferson e os atos do 8 de janeiro. Lembrando que a prisão de Roberto Jefferson ocorreu em 23 de outubro de 2022. Certo? Entre o primeiro e o segundo turno das eleições. E aí ele diz o seguinte, o ministro Moraes, aspas, não me restando dúvidas da vinculação direta decorrente de incitação com os atos criminosos que resultaram na invasão e depredação dos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele vincula incitação, haveria supostamente incitação de Roberto Jefferson. Da cadeia? Para culminar nos atos do 8 de janeiro. Aí, Piotr. E também tem uma questão da defesa em relação à competência do Supremo Tribunal Federal para julgar Roberto Jefferson. Ele não tem nenhuma prerrogativa para estar sendo julgado lá, ele não tem cargo público, nada. Bom, mas aí o Supremo faz o que quer. E aí, segundo Barroso, estamos na normalidade constitucional. Roberto Jefferson foi preso porque atirou contra policiais federais. Reagiu à prisão de forma violenta. Ponto. Quer condenar, condena por isso, porque recebeu reprimenda e rejeição de todo mundo, inclusive do então presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, no mesmo domingo. Prejudicou a reeleição dele, inclusive. Então, ponto. Aí fazer uma ilação de que isso tem a ver, porque ele disse assim, olha, é um absurdo o que está acontecendo no país, seja com que palavras forem, porque pouco importa. Imaginar que isso teria motivado o 8 de janeiro, que, convenhamos, o que foi o 8 de janeiro senão uma balbúrdia ali, e algumas pessoas foram levadas àquilo sem entender o que aconteceria. Gente que não tem nada, não tem histórico nenhum na polícia. Tem o caso daquela moça lá do Perdeu Mané, continua presa apesar da jurisprudência do Supremo de que mãe até com filhos de até 12 anos pode ter prisão domiciliar. O caso, por exemplo, do morador de rua que nós noticiamos aqui na Oeste, quer dizer, o 8 de janeiro, que foi aquilo que foi, né? Não tem nada de golpe de Estado, não tem nada de ato violento ao Estado Democrático de Direito, não tem golpe, porque não tem uma armação, não tem uma combinação de autoridades, nada, não tem arma, não tem tanque na rua, não tem militares envolvidos, aliás, tem militares envolvidos dando água para depredadores dentro do Palácio do Planalto, se não me engano. E aí ele pega um caso de uma semana antes do segundo turno. Ministro, a condenação pode ser dada, até porque esse é um fato incontroverso, todo mundo viu. Ele atirou, ou ameaçou atirar, contra policiais federais. Ponto, acabou.
Mas olha só, ele... ontem, né, nós comentamos que ele tinha problemas com aquele negócio do semáforo. Ah, sim. Ele não consegue... Com a inteligência artificial, validar. Captcha. Você viu, ele não consegue, ele erra lá, mas ele está aqui e o chat está explicando. O vocabulário dele está bem. Túrpido é torpe. Ele não podia falar torpe. Para que túrpido? Para mostrar sabedoria, tá? É um erudito. Não consegue passar no teste do semáforo.